Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Recomenta e hoje nós vamos comentar a música da Aimee, Evangelho de Fariseus. Gente, eu não sei, você também acha que é motivo para tanta repercussão e para tanto desgaste na internet? A gente vê até pessoas que eram amigas brigando por causa dessa música. Ela é uma menina jovem, né, veio lá da ilha de Marajó e ela estava disputando ali um reality show, um Dom Reality, alguma coisa assim. Eu confesso para vocês que eu não acompanho. Ela não ganhou, mas a música trouxe uma repercussão gigantesca, né? Incomodou muita gente. Tem muita gente apoiando e tem muita gente massacrando essa garota. Eu não vou analisá-la, a moça. A gente vai falar da letra da música. Se você já ouviu, eu quero que você escreva aqui nos comentários qual que é a sua opinião, o que você achou. Gente, eu ouvi coisas como é só uma adolescente lacrando, por que não viraliza um adolescente respeitando os pais. Ouvi também, e de pessoas, gente, que eu admiro, viu? De pessoas que eu admiro. Aliás, isso é algo que a gente precisa aprender antes de eu entrar aqui no assunto. Não é porque eu discordo de você que significa que eu tenho que te cancelar. Não é porque em algum ponto a gente discorda que quer dizer que eu preciso te evitar, sabe? A gente precisa aprender a separar as coisas, né? A gente crê que Jesus é a salvação, a gente crê na Bíblia, nós somos irmãos em Cristo. Se você acredita aí que o arrebatamento vai acontecer antes ou depois da grande tribulação, isso não pode nos separar. Se você acredita que falar em línguas é batismo no Espírito Santo ou não, se você acredita que o Espírito Santo ele habita em você a partir do momento que você recebe a palavra de Cristo, a partir do momento que você crê, isso não deveria nos separar, né? Isso não é motivo para nos separar. Mas enfim, vamos analisar e eu quero saber a sua opinião sobre essa música antes de eu dar a minha opinião, ok? Vamos lá. Então, fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Essa questão das campanhas, graças a Deus a igreja que eu congrego não faz esse tipo de coisa, mas está muito comum. Hoje de manhã mesmo eu liguei a televisão, tinha uma igreja assim que é uma vergonha, aquilo ali não é uma igreja, não é uma igreja fazendo campanhas assim, ó, você precisa fazer um voto com o Senhor de 200, 300 ou 400 reais, alguma coisa assim, e Deus vai te prosperar, e a causa na justiça vai sair, né? Então, campanhas para nós mesmos, né? Fazemos esse tipo de coisa, voto, tudo mais, o que? No meu benefício, né? Ou campanhas de orações pelas minhas coisas, eu não penso nos outros. Infelizmente, isso é real. Eventos para nós mesmos, né, coisas apenas para o meu benefício, e estocamos o maná para nós. O maná lá na Bíblia, né, no tempo que o povo saiu do Egito e entre essa saída do Egito e a chegada na Terra Prometida, Deus mandava o maná como provisão, né, que era um pãozinho. E Deus falava que não era para guardar, porque Deus traria cada um do seu dia. Apenas o sábado, que era o dia do Senhor, era o dia do descanso, que Deus falou, olha, na sexta-feira era para estocar, porque no sábado o Senhor não enviaria. Mas nos outros dias não deveria ser estocado. E aí estocamos o maná para nós, né? Nós pegamos o alimento de Cristo, a gente guarda ele para o nosso benefício, eu não digo para uma vida com Deus, mas só aquilo que me interessa. E aí o que acontece com esse maná? Ele apodrece. A gente percebe que, ai Renato, você está falando que a palavra de Deus apodrece? Não. Mas há pessoas que, infelizmente, isso está muito comum, acabam usando do evangelho como pretexto, distorcendo o evangelho como pretexto para os seus próprios pecados e crimes e iniquidades. Oramos por nós e pelos nossos, orar por nós e pelos nossos não é problema, né? Mas a Bíblia fala para a gente orar até pelos inimigos, não é verdade? O problema é orar só por nós e pelos nossos. O reino virou um negócio, o dízimo importa mais que os corações. Falar que o reino virou negócio, a gente só não pode generalizar, mas é o que a gente mais vê. A gente está cansado de ver aí
pastor, apóstolo, profeta, sei lá, hoje o povo se intitula de tudo, usando mesmo da palavra de Deus para ganhar dinheiro. Hoje eu estava vendo um auto-intitulado bispo falando para as pessoas mandarem o Pix na campanha, no voto ali com Deus, entre aspas, e quem ele botasse a mão, Deus ia resolver o problema. E aí, na frente da televisão, ele colocava a mão em cima do comprovante que a pessoa mandou pelo WhatsApp, falando, ó, tudo aquilo que eu falar, Deus proverá, o seu problema vai ser resolvido. Pô, as pessoas que mandam essas ofertas, elas não estão mandando oferta como diz a Bíblia, com alegria, né? Deus ama o que dá com alegria. É por interesse, é por barganha, por constrangimento. E para essas pessoas, sim, o reino virou negócio. O reino virou um negócio, sim. O dízimo importa mais do que os corações. Sim, para alguns é verdade. A gente não pode falar que isso não é uma realidade e que infelizmente é uma realidade assim que é o que a gente mais tem visto, né? Quantos líderes religiosos, em quantas igrejas, o irmão que chegou ontem ali, que é pobrezinho, ele não tem relevância nenhuma. Às vezes ele está há anos ali servindo, mas ele é colocado em segundo plano. O que chegou ontem e tem uma grana maior é chamado para almoçar junto com o pastor, né? É oferecido cargo precocemente. Infelizmente, assim, eu já vi com os meus olhos, então não dá para falar que isso não é real. Para alguns, sim, o dízimo importa mais do que os corações. É muito lamentável isso. Enquanto ele, né, Deus, está querendo que em nós nem pensamos ou nos preocupamos. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos nos afastamos. Enquanto Deus, né, a Bíblia fala que a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos, enquanto a gente deve amar o outro como a nós mesmos, nós estamos aí só pensando em nós. Isso, gente, eu acho que toda crítica a gente precisa olhar para o nosso umbigo mesmo, sabe? Puxa, talvez esteja na hora de eu me preocupar menos comigo e mais com os outros. A gente vive num tempo de autocuidado e a gente precisa se cuidar sim, a gente precisa guardar a nossa fé sim, mas às vezes a gente se preocupa demais só com a gente, com os nossos problemas, a gente não olha para o outro. Um evangelho de fariseus. Eu queria trazer isso para vocês. A definição de fariseu. Relativo a um membro da antiga seita judaica surgida no século II a.C., que se distinguia pela severidade, austeridade e observância estrita e formal das escrituras religiosas e da tradição. Nos evangelhos são retratados como formalistas e hipócritas. Hipócrita é todo aquele que fala uma coisa e não faz aquilo. Gente, é triste. Eu já vi líderes religiosos propondo jejum e pegando pesado no jejum e pedindo para pessoas não guardar dinheiro e não fazer festa, não fazer coisas, e no dia seguinte estava viajando para o exterior de férias. Então, assim, é esse tipo de coisa que se eu vi com os meus olhos, eu estava na situação, eu enxerguei, imagine o que a gente vê aí na internet. Aquele, como seguidor fiel ou devoto de determinada religião, que segue seus preceitos de maneira estrita e formal. Aquele que segue fielmente um dogma ou rito, em consequência, reserva-se o direito de julgar, condenar, acreditando ser o dono da verdade e sendo intolerante. Né? Se você me questionar, Deus vai te amaldiçoar. É essa ideia aí. Aquele que aparenta santidade ainda que não tenha. A gente vê aí infelizmente, pregadores falando de santidade e sendo acusados de coisas horríveis e tendo prova. É triste. Indivíduo hipócrita, fingido e orgulhoso. Peraí, mas quem você pensa que é para falar comigo? Eu que sou o... Deus fala comigo face a face, enfim. Vocês já devem ter visto esse tipo de coisa. Então, o evangelho de fariseus, ela não está falando que o evangelho hoje todo é de fariseus. Mas há um evangelho de fariseus, sim. Essas pessoas que querem enriquecer às custas do evangelho, que querem benefício, inclusive político, por causa do evangelho, essas pessoas, elas usam o evangelho para isso, sim. E aí cada um escolhe os seus, né, escolhe os seus aliados e se inflamam na bolha do sistema. Por quê? A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Aí você começa a perceber pessoas que
eu não tô falando que a gente deve atacar, mas eu vou dar um exemplo, que eu até gravei um vídeo sobre isso, sobre o Davi Passamani. Ele cometeu várias vezes a mesma coisa, algo sério, né? Não respeitou a família dele, não respeitou as ovelhas dele, né? Até então, dele não, né? Do Senhor, mas que ele estava pastoreando. E né, não restaurou sua família, e agora do nada ele está fazendo reuniões na casa dele para começar um novo trabalho. E tem pessoas ali que protegem a todo custo, falam, não, mas Deus levanta, amém, Deus levanta. Mas e o amor às vítimas? Ah, aquelas mulheres foram. Elas deram motivo? Deram motivo? Sério? E se fosse a sua filha procurando ajuda pastoral e de repente o pastor começa a tentar se beneficiar? Se fosse a sua esposa, se fosse a sua mãe, né? Deus abençoe que ele se arrependa de verdade, viva a vida dele. Mas assim, a gente precisa ter mais amor ao corpo de Cristo. Ah, enquanto isso no Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Né? Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas e se ocupando com isso e protegendo quem não deve, vira uma... O pastor Anderson Silva fala da máfia dos canalhas, onde um encobre o pecado do outro, um aprova o pecado do outro, um esconde o pecado do outro. Gente, isso não é bíblico, tá? Quando eu era adolescente, uma pessoa com muito conhecimento bíblico me ensinou que aquele que oculta o pecado do outro é vítima. É vítima não, desculpa, é tão culpado quanto. E de repente eu ouvi da mesma pessoa que não, a gente tem que esconder. Eu não estou falando trazer vergonha, não é isso. Não é trazer vergonha, não é expor para todo mundo, mas o evangelho precisa ser pregado. E a gente precisa ter um cuidado de mostrar que a noiva de Cristo não é esse povo. E essas pessoas se preocupam em salvar os ricos, o povo de classe média. O pobrezinho ali desaparecido, muitas vezes, aí eu vou colocar, vou colocar comigo. Eu preciso me preocupar mais com as pessoas, eu preciso pregar mais o evangelho, eu preciso mais viver a Cristo. Então isso daqui é uma alfinetada, inclusive, para mim. A Amazônia queima, gente, falar que ela é esquerdista porque a Amazônia queima, a gente sabe que existe desmatamento. Uma criança morre e a gente sabe que infelizmente isso acontece, os animais se vão, a gente está vendo tudo isso acontecer. Superaquecido pelo ego dos irmãos. Acredito que isso aqui é uma metáfora, né? Tá todo mundo aquecendo, tá tudo isso acontecendo e os irmãos ali inflando os seus egos. Um evangelho de fariseus. Gente, não é o evangelho. Isso aqui é um evangelho de fariseus. Agora aqui eu acho meio delicado. Ó. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando. O sangue está coagulando. Particularmente, gente, eu não acredito que esse povo é a igreja de Cristo. Eu acredito como o joio e o trigo. Parece trigo, tá junto, mas não é. Esse povo que negocia a igreja de Cristo, que negocia o evangelho, eles não são a igreja de Cristo. Eles não são a igreja de Cristo. Né? Então não dá. Só que a Bíblia também vai falar que se um homem não pode se juntar, um homem sendo parte do corpo de Cristo, quando ele se deita com uma prostituta, ele está contaminando o corpo de Cristo. Então, assim, é uma metáfora válida, não é herégica, mas é complicado generalizar, né? Falar o corpo de Cristo. Não, esse é a falsa noiva de Cristo. Estamos no ápice da nova era, só que eu confesso para vocês que talvez ela esteja falando da apostasia. E a falsa noiva, exatamente, a falsa noiva se rebela. Esse povo que parece cristão, que parece crer na Bíblia, mas que negocia, que não existe arrependimento neles, não existe constrangimento, não existe nem mesmo temor. Né? O temor é para manipular os outros contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Contra Cristo, né? Realmente é a falsa noiva, não é a verdadeira. E aí vai repetindo isso. E aí, a sua opinião mudou? Permanece a mesma? Você discorda de mim?
Gente, escrevendo com respeito tá tudo certo. Você tem todo o direito de discordar. A gente só precisa respeitar. Você não precisa me xingar porque eu penso diferente de você. Você não precisa me ofender porque eu não tô ofendendo ninguém. Mas eu quero deixar uma mensagem importante. Esse povo que prega em nome de Deus o que Deus não falou, que tira dinheiro das pessoas, ele existe. E ó, é o que a gente mais vê na mídia aí tomando notoriedade. Por quê? Porque as pessoas também querem resolver seus problemas. Muitos não conseguem ir a Cristo para renunciar a si mesmo, para aprender, para se humilhar, para perceber que precisa de Jesus porque a gente não é nada sem Cristo. Não, as pessoas querem prosperidade, querem riquezas, querem notoriedade. E por isso muitas vezes vão atrás desse evangelho de fariseus. E às vezes se tornam vítimas, mas por outro lado, também estão fazendo do evangelho um negócio. Não é só os líderes. Existe clientes e comércio. Eu lamento por aqueles que, querendo Jesus de verdade, entram em falsas igrejas ou em igrejas onde a liderança não é honesta e por isso não conhece o evangelho verdadeiro, conhece fragmentos e se decepciona e acha que o corpo de Cristo e que Deus é representado por aquelas pessoas horrorosas. Se você está num lugar, se você está congregando em um ambiente onde você não está em paz, onde você vê que o dinheiro é a coisa mais importante. Gente, dinheiro é importante, mas se onde você congrega, o dinheiro é prioridade. E você percebe ali que uma coisa é pecado, mas se outra pessoa comete, não é pecado. Se você permite que a Bíblia não é o fundamento principal, mas é as opiniões ou uma visão de alguém, cai fora. Existe igreja séria. Existem igrejas de Deus. É que às vezes as igrejas sérias não têm tanto entretenimento e não atrai tanto, né? Mas você pode ficar também numa igreja cheia de entretenimentos ou numa vida cheia de entretenimentos e nunca encontrar Cristo. Eu convido você a congregar. Procure uma igreja séria, o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Uma igreja onde a Bíblia seja pregada e não onde haja milhares de eventos aí para atrair pessoas ou onde haja glamour e promessas de prosperidade. Porque Jesus nunca prometeu para a gente que nos daria riqueza. Ele nos prometeu nos salvar. E ele morreu ali naquela cruz por causa disso. Os seus discípulos morreram como mártires, com situações horríveis. E aí a gente quer julgar que aquele que está enriquecendo, ele está tendo a bênção de Deus. Né? Alguns sim, mas outros só estão acumulando para sua própria condenação eterna. Gente, a igreja de Cristo vive. A igreja de Cristo, nós precisamos ser purificadas e santificadas pelo noivo. E quando vem uma crítica, a nossa postura não deveria ser, herege, está batendo na noiva, não. A nossa postura deveria ser, precisamos mais do noivo. A gente precisa se santificar para que o mundo enxergue Cristo em nós. Para que se houver perseguição, que seja por calúnias e não por, infelizmente, verdades que acontecem. Que haja arrependimento no nosso coração, no meu e no teu. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.